tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para explicar a diferença entre tonalização, matização e neutralização. Muitos profissionais erram na hora de corrigir a cor no lavatório. Depois que você fez todo o processo de clareamento do cabelo, chegou a hora de corrigir a cor, né? Então, ou você vai matizar esse cabelo, ou neutralizar, ou tonalizar. E eu estou gravando esse vídeo para explicar a diferença entre um e outro. Eu me chamo Robson Emiani, eu trabalho como profissional cabeleireiro há 14 anos. Nesses anos eu já atendi milhares de clientes, já fiz centenas de clareamentos. Por muito tempo eu errei na hora de corrigir a cor. Toda vez que a gente faz um clareamento, a gente precisa corrigir a cor do cabelo. Muitas vezes eu deveria ter matizado o cabelo, eu acabei neutralizando, ou eu deveria ter neutralizado e eu acabei matizando, ou eu deveria ter neutralizado e acabei tonalizando. Então existe uma diferença entre neutralizar, matizar e tonalizar o cabelo. Qual que é a diferença? Olha só, para explicar melhor, eu tenho essa tabela de cor aqui, tá? Então, essa tabela aqui é da marca Italian Color. A gente vai explicar, começar pela matização. A matização, ela é, como diz o nome, vem de matiz. Matiz são aqueles tons que a gente usa nos reflexos da coloração, certo? Então, a matiz, ela pode ser o violeta, ela pode ser o verde, ela pode ser o dourado, ela pode ser o vermelho, ela pode ser o cobre. Então, isso é a matiz, certo? Isso é a matiz, que é usada para matizar o cabelo. Então, na grande maioria das vezes, a gente precisa anular um tom alaranjado. Então, a gente chegou num fundo de clareamento lá 7, 8 no cabelo da cliente, a gente fez o processo de clareamento e esse cabelo ficou laranja e a gente precisa matizar ele para tirar o alaranjado. Então, nesse momento, eu sei que eu preciso matizar esse cabelo. Então, eu preciso anular o laranja, porque o desejo da cliente, ela quer um tom mais perolado, um tom mais acinzentado, mais platinado. Aí eu venho com um matizante que tem ali o violeta, o cinza, para mim anular esse amarelo. Então esse é o básico que a maioria dos profissionais fazem. Então na maioria das vezes é isso que acontece. A gente vem com a matiz. A matização, ela não vai mudar a altura de tom, não vai mudar a altura do fundo do clareamento. O que é o fundo de clareamento? Então é importante a gente identificar também o fundo de clareamento. Todo o cabelo que a gente faz ali, o procedimento de clareamento, ele chega em um fundo de clareamento. E lembrando que um pó descolorante, ele clareia em média 6 tons, certo? Então se o cabelo da cliente é um cabelo castanho claro, natural nesse caso, a gente consegue chegar até no 10, no 11. Então a gente consegue um bom clareamento. Se esse cabelo tem coloração, a gente vai ter um trabalho a mais para clarear esse cabelo. Então, o fundo de clareamento nada mais é do que aquela cor que a gente alcançou após fazer o clareamento, a descoloração. E o fundo de clareamento, ó, tem aqui a tabela, ó, tá vendo? Ó, esses números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente chega até no 10, no fundo de clareamento. E quando a gente chega num cabelo que ele ficou alaranjado, o fundo de clareamento dele é mais ou menos um 8. Então, quando a gente matiza, a gente vai manter na mesma altura de tom. A gente não vai clarear mais esse cabelo e nem escurecer ele. Então, o matizante, ele só vai mudar ali o reflexo indesejado. Então, a gente só vai mudar o reflexo. Se está laranja, a gente vai trazer ele para o mais acinzentado ou para um perolado, para um platinado. Certo? Então isso é a matização, básico. Agora, diferente da matização é a tonalização. O que é a tonalização? Quando a gente faz um processo de clareamento, a cliente ela tem um desejo de um cabelo ali, um bege, por exemplo, que é um tom mais escuro, certo? Então não precisa chegar no fundo de clareamento 10. Mas, quando a gente está fazendo o clareamento, se eu chegar no 10, eu vou vencer o laranja, eu vou vencer o amarelo. Então, o resultado vai ser um cabelo mais bonito. Então, eu deixo chegar no 10. Só que a cliente quer um bege, na altura do 7, mais ou menos.
Só que o cabelo chegou no 10, agora eu tenho que descer ele para o 7. Então, nesse momento, eu venho com o tonalizante. O tonalizante ele não clareia o cabelo, ele só escurece. Então, eu vou usar o tonalizante quando eu desejo escurecer esse cabelo. Então, se ele está no 10, eu vou trazer ele para o 7. Eu vou usar um tonalizante na altura do 7, que é o loiro médio. Então, eu vou depositar ali o pigmento de cor e eu vou tonalizar esse cabelo. Então, muitos profissionais acabam errando nesse momento. Por quê? Ao invés de tonalizar, ele matiza. E esse cabelo continua claro. Você não consegue descer o tom dele matizando. O que acontece é que você pode mudar o reflexo dele e deixar um reflexo mais indesejável ainda. Então, você tem que dar uma descida no tom. Para isso, a gente usa a tonalização. Então, essa é a diferença entre matização e tonalização. Certo? Agora, a neutralização. O que é a neutralização? Que é o terceiro elemento aí que a gente também utiliza em alguns casos. A neutralização, a gente também vai usar aqui, ó, os reflexos, certo? Então, vamos dar o exemplo que esse cabelo ficou meio alaranjado. Então, esse cabelo ficou alaranjado e eu quero neutralizar esse cabelo. A cliente, ela quer ela não quer laranja, ela não quer cinza, ela não quer nada. Ela quer uma cor base, né? Um 8, um 7. Então, eu fiz um clareamento ali, tirei o pigmento que já tinha para clarear o cabelo dela. Agora, eu preciso neutralizar, certo? E para mim neutralizar o laranja, eu vou usar aqui, ó, um azul ou até um violeta, de repente. Mas, qual que é o objetivo? É levar para o marrom. Então, se eu tenho laranja e misturo com o azul, eu vou ter um marrom, certo? Então, eu neutralizei esse laranja. Então, a neutralização é isso. Eu vou usar um tonalizante para neutralizar outra cor, levando para o marrom. Então, se o cabelo está verde, então a cliente foi na piscina, na praia, e o cabelo ficou verde. Eu posso usar ali um violeta para anular o verde. E eu vou levar esse cabelo para o marrom, certo? Então, isso é a neutralização. Quando eu pego uma cor indesejável, eu venho com uma contracor dessa cor. Então, para isso a gente usa a estrela de Oswald, que é isso aqui. E aí eu vou fazer uma mistura. Então, o cabelo está amarelo, eu vou colocar o violeta. E eu vou conseguir um marrom, certo? Se esse cabelo está laranja também, eu posso colocar um azul. E eu vou levar ele para o marrom. Então, isso é a neutralização. Existe essa diferença entre esses três elementos. E quantas vezes eu mesmo errei na hora de escolher. O que eu vou fazer agora? Eu vou matizar. E na verdade eu teria que ter neutralizado esse cabelo. Ou eu teria que ter tonalizado. Certo? Então eu gravei esse vídeo para explicar a diferença entre um e outro. Para ajudar você na hora de realizar ali o seu processo de correção de cor. Que é o momento que você está ali finalizando o clareamento. Tá bom? Deixa seu comentário com a sua dúvida. Falando o que você achou desse vídeo. Isso é importante para mim poder criar novos conteúdos. E também compartilhe esse vídeo, curta ele para que o YouTube leve para mais profissionais que estejam também precisando ouvir a diferença entre um e outro, tá bom? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.